Boa tarde, boa noite, né? Eu novamente, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Então, novamente aqui no dia 28 de abril de 2024. Então, vamos continuando a responder as perguntas, as 7 perguntas que a gente começou no vídeo anterior. Então, esse é o vídeo número 2, tá? Bom, agora o segundo vídeo é mais a parte sobre os trabalhos espirituais, que vem as perguntas, tá? E a parte dos trabalhos espirituais eu vejo que a pessoa até que mandou falou: você me desculpa de eu estar perguntando isso, mas é que essas coisas me incomodam, né? Então, eu acho importante. Eu não tenho problema em responder nada, gente. Eu tenho uma tranquilidade muito grande da minha missão, tenho uma tranquilidade muito grande do que eu estou fazendo, do porquê eu estou fazendo e do auxílio ao próximo. Então, eu não tenho, tem perguntas que realmente podem parecer afronta, mas graças a Deus isso já está muito bem resolvido dentro de mim, tá? Então fique tranquilo quem fez as perguntas, espero que eu consiga esclarecer no pessoal, no individual, mas eu acho importante então esclarecer para todo mundo, ok? Bom, a primeira pergunta é: devo fazer os trabalhos espirituais sempre? Tá? Aí eu digo o seguinte: sempre que for possível, sempre que for necessário, tá? Porque se você trabalha dentro do centro, se você vai toda semana, toma o passe, faz as suas obrigações, acende a vela, tem contato com o orixá, tem contato com o guia, tá? Então não vai ser preciso você fazer sempre, tá? Mas se você tem a sua mediunidade, tem as suas obrigações e você não faz eles, você não cuida sempre, então é como se esses trabalhos substituíssem, entre aspas, né, um pouco essa sua doação energética, tá? Então é como se você tivesse se auxiliando com uma chave a mais, tá? Com uma coisa a mais para poder se auxiliar. Então, fazer o trabalho espiritual sempre que necessário. Como é que você vai saber? Tá? Você vai saber através do jogo do búzio, você vai saber através de um guia. Um dia você vai no centro tomar um passe, alguém vai dizer para você: olha, você tem que fazer um trabalho, você tem que cuidar. Tá? Você vai saber através da sua própria intuição. Tá? Eu estou sentindo que está faltando alguma coisa, eu estou sentindo que o meu orixá está me cobrando, então vai através disso. Tá? Então, há várias formas que você pode fazer. Então, fazer o trabalho espiritual não é o problema está com quem fazer, como fazer. Tá? Então, aqui, quando a pessoa me pergunta isso, eu digo assim: olha, o trabalho espiritual ele é importante porque não é uma coisa que só o médium encarnado faz, tá? Ele faz junto com o lado espiritual. Então, por exemplo, tem que fazer uma coisa para Ogum, então eu vou pedir intercessão de Ogum para te ajudar, para abrir seus caminhos, para fazer aquelas coisas que precisa. Tem que fazer para Exu, então eu vou pedir. Então, há um mundo material, que são as coisas, né? A matéria que você tem que comprar, a vela, o prato, farofa, tudo que vai ali dentro, aridã, tudo que vai, tá? E ao mesmo tempo tem um mundo espiritual, que é aquele que recebe o trabalho, é aquele que vai buscar para executar o pedido, tá? Então assim, então sempre deve fazer, sempre que você achar necessário, sempre que você tiver acesso, sempre que você puder, porque eu vejo o trabalho espiritual como se você tivesse acesso a um especialista, muito especialista. Tá? Então, à medida que você pode ir nesse especialista, à medida que você pode tratar com a pessoa com capacidade, tá? Por que não vai fazer? Tá? Então, é nesse sentido que o trabalho, para mim, espiritual, ele tem sentido. Não tem sentido você fazer um trabalho, sei lá, quero fazer só por fazer mesmo, para qualquer coisa. Não, ele tem que ter um propósito. Tá? Nem que o propósito seja: olha, eu quero vender minha casa, não estou conseguindo. Tem um trabalho que eu posso fazer? Tem, vamos fazer. Tá? Então é nesse sentido. Então, na verdade, não existe assunto, não existe coisa que não possa ser feito. Tá? Agora, só tem que ver o propósito, a razão, a pessoa, tá? Isso é importante. A segunda pergunta: posso fazer um trabalho à distância? Funciona? Tá? Olha, gente, hoje em dia, tá? Com a internet, até achei que a Umbanda, o Candomblé, demorou muito para entrar nesse ponto da internet, tá? De fazer essas coisas à distância, atendimento à distância. Tá? Nós temos aí várias pessoas, né, que fazem carta à distância, fazem atendimento até mesmo de búzio, de coisas assim,
Eu, José Orlando, também faço muito, tá? Atendo muitas pessoas, graças a Deus. Eu atendo pessoas de São Paulo, Rio, Mato Grosso, Brasília, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Belém, atendo pessoas da Itália, da França, da Inglaterra, atendo pessoas dos Estados Unidos. Então, assim, tudo isso internet, tá? Se eu não tivesse internet hoje, com certeza eu não atenderia a metade dessas pessoas, tá? E o atendimento da consulta, das cartas do Búzio, tem funcionado, graças a Deus, muito bem. Tá? Se você me perguntar, mas o que você prefere? Não, eu prefiro que você esteja aqui, eu prefiro sentir, eu prefiro olhar no olho a olho, tá? Mas hoje em dia as câmeras são tão boas que dá para olhar olho a olho via internet, tá? Então, assim, funciona, tá? Assim como também funcionam os trabalhos. Então, os trabalhos, normalmente, o que eu faço? Eu tenho que fazer um trabalho para abrir caminhos, tenho que fazer um trabalho para o amor, tenho que fazer um trabalho para questões de saúde. Então, assim, eu normalmente pego o nome, faço as coisas certinhas, digo, olha, então, tal dia, tal hora, eu vou te dar coisa que nós vamos começar o trabalho, vou te dar um WhatsApp, uma live para você, que nós vamos começar o trabalho. Se os guias deixarem filmar na hora, eu filmo, se não, eu tiro uma foto, mando, olha, estou fazendo o teu trabalho, vamos lá. Então, é assim também ao vivo, porque eu acho que as pessoas gostam também de saber o que está sendo feito com as coisas dela, tá? Então, isso eu, José Orlando, tá bom? Só que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as internets também, nesse sentido, tá? Porque eu tenho pego muita gente, tá? Que caiu no conto do falso mãe de santo, que pede, olha, manda 50 reais, manda 200, manda 300, manda 5 mil, manda 10 mil, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas a pessoa não conhece, a pessoa nunca viu, só viu pela internet, não tem nenhuma referência, não sabe se realmente aquela pessoa se realmente aquela pessoa existe, né? Então as pessoas acabam fazendo sem ter uma noção, tá? Aí é perigoso, tá? Aí é perigoso. Então assim, mas eu vi um anúncio, estava no post lá, trago meu seu amor em 72 horas, tá? Curo desde uma encravada a câncer, tá? Gente, isso não existe. Tá? Isso é besteira, tá? Isso é gente aproveitadora, isso é gente que quer te extorquir. Então tenha muito cuidado, porque depois que você dá a primeira ligada, a pessoa fala, se você não fizer, teu filho vai morrer, você vai morrer, Ciclano vai morrer, tá? Isso eu fico muito bravo, tá? Eu fico muito, muito bravo, porque eu acho que são pessoas que estão aproveitando da carência da outra pessoa, tá aproveitando do medo, e aí fala besteira. Tá? Então, por isso eu digo para vocês, tomem muito cuidado. Pode sim, tem gente muito boa na internet, tem gente que faz, tem gente que atende, mas vá, converse, verifique com outras pessoas. É de Londrina, então converse com alguém, olha, quem é de Londrina, conhece o Zé, dá uma olhada para mim, tá? Então eu acho assim, porque é teu dinheiro, é a tua crença, é a tua necessidade, tá? Então, e ela é mais importante do que a necessidade do Pai de Santo. Então tome muito cuidado com isso. E eu acho que a pergunta que você deve fazer pela internet é: você conhece essa pessoa? Já teve alguma referência dessa pessoa por outros amigos, tá, de trabalho? Já houve coerência do que a pessoa falou? E acima de tudo, o que diz a tua intuição? Tá? Então eu volto a insistir, eu não tenho preocupação muito com isso, tá? Mas acho que você deve ter. Tá? Porque fazer um trabalho não é uma coisa muito simples, tá? Então, eu até esses dias teve uma pessoa que disse, mas eu vi na internet que tem que pegar maçã, cortar, fazer isso para trazer o amor. Eu falei, eu estou fazendo, mas não dá certo. Bom, tá? É porque na verdade, gente, o trabalho, ele tem um fundamento, tá? O fundamento, ele tem uma razão. A razão, ela tem um executor, tá? E aí, esse executor é que tem que saber fazer. Então não adianta, você vai pegar uma receita na internet, mas se você não tem o mínimo conhecimento daquele assunto, é a mesma coisa pegar na internet como fazer uma inseminação artificial. Tá? Você pode até tem que pegar isso com aquilo, tá? E aí? E o conhecimento? E a técnica? Tá? Então tenha um pouco de cuidado. Bom, a outra pergunta, né? Não a última, mas a outra pergunta
Mas por que o trabalho custa caro? Porque tem que pagar as consultas de cartas de búzio? Afinal de contas, a mediunidade não foi lhes dada de forma gratuita? Ok, vamos lá. Aqui são 3 perguntas, né, que a pessoa coloca em uma, mas são 3. Em primeiro lugar, o trabalho em si não sai caro, tá? Seja para que for, tá? Em si não sai caro. O que sai caro, tá? É saber para quem fazer, saber o que fazer, saber a hora de fazer, saber como entregar, saber para quem entregar, tá? Esse é o custo, tá? É o custo do conhecimento, é o custo da técnica. Então, quando você vai no especialista, no top do top, tá? Então, quanto custa a hora dele? Quanto custa para ele só te passar uma informação? Você tem que tomar esse remédio ou aquele remédio, tá? Se você parar para olhar, não custa nada, ele está ali mesmo, tá? Mas não, tá? Então, eu vejo assim, há uma desvalorização, às vezes, quando se fala em trabalho, a pessoa diz, mas é um pratinho. Não, não é. Tem toda uma técnica, tem toda uma responsabilidade, tem todo um respeito, tem toda uma maneira de fazer, tá? Eu faço vários pratos, às vezes para algum, 7 pratos diferentes. E às vezes é a mesma pessoa, mas alguns diferentes. Então, a gama de diferenciações é muito grande, mas você tem que saber para quem. E vai desde a compra dos ingredientes, tá? Então, da forma de compra, muitas vezes eu fui com a ideia de fazer um prato, aí fazer um prato assim, chega lá, o guia diz, não, eu quero esse. Pronto, vira de novo. Então, esse conhecimento, esse start, esse saber, quanto vale? Tá? Então, se a gente parar para pensar, o trabalho não é caro. Agora, só que tem que levar em conta também que tem pessoas que exageram, tá? Tem pessoas que extorquem. Eu já vi gente falar em trabalho que custar 50 mil, 100 mil, 200 mil, tá? Isso são absurdos, tá? Então, você tem que ter a coerência, você tem que ter o você tem que ter o bom senso, tá? De saber exatamente o que é que você pode e até que ponto você pode fazer, tá? Até que ponto aqui não é um sacrifício para a tua vida, você vai ter que vender carro, vender casa, que isso, gente? O mundo espiritual não quer esse tipo de sacrifício, tá? Agora, se você pode, não quer pagar porque acha que o trabalho não vale, então nem faça, tá? Porque o mundo espiritual também sabe disso, tá? Então, eu vejo que o trabalho espiritual, ele tem razões, tá? Se chegou a notícia que você tem que fazer, por alguma razão tem que fazer. Negocia, vai atrás, vê, verifica, conversa, tá? Mas só tome esse cuidado. Volta a insistir, é o mesmo cuidado que a gente falou anterior, tá? Tem gente fazendo trabalho aí que Deus me livre, não faz nem ideia do que está fazendo. Bom, com relação a por que pagar pela consulta de carta de búzio, bom, gente, primeiro que dentro da Umbanda e do Candomblé, nada é de graça, tá? Tudo tem um custo, tudo tem uma troca, tá? É uma prestação de serviço e essa prestação de serviço, ela exige, né, que a gente tenha troca com relação mesmo aos orixás, tem que fazer prato, então o búzio tem que fazer prato, as cartas tem que fazer coisa para cigana, então vira e mexe, tem que manter vela, né? Então esse é o custo operacional, tá, dos trabalhos. E além do que, né, tem um custo operacional da pessoa, tá? Então é um trabalho digno como qualquer outro. Tá? É um trabalho digno como qualquer outro trabalho e auxiliando as pessoas a abrir os caminhos, dando conselhos, enfim, dando um suporte. Tá? Então, é um suporte diferente de uma terapia? Não acho. Tá? Muitas pessoas colocam também como terapia espiritual, tá? Coach espiritual, mentoria espiritual, cada um dá um nome. Tá? Então, o búzio e a carta é um instrumento de auxiliar. É um instrumento de trabalho, tá? Que eu já utilizo há mais de 40 anos, tá? Então, assim, ele tem que ser pago por isso, porque a água sozinho é o que eu coloco um pouco mais para frente, né? Que as pessoas esquecem que a água vem da natureza, também não devia custar nada, mas o fato dela ter que passar pela Sanepar, o fato dela ter que passar, vem uma taxinha para pagar, tá? A luz a mesma coisa, o aluguel a mesma coisa, tá? Então tudo isso é o custo operacional para você viver, para que a pessoa possa estar aqui para te atender,
Tá? Senão eu estaria trabalhando, como eu já fiz, né? Trabalhar no Bradesco, trabalhar na empresa de construção. Por quê? Porque eu não teria como me sustentar, como viver. Eu sei que isso parece óbvio, tá? Mas tem muita gente que ainda acha que não é óbvio. Outra questão também é a questão da mediunidade, né? Então, assim, eu até entendo, né, dentro desse princípio que a mediunidade é de graça e tal, tá? Só que, olha bem, se a mediunidade é de graça, mas o tempo não é, tá? Dentro da Umbanda do Candomblé, o tempo é o senhor das coisas, tá? E a mediunidade, na verdade, ela é uma ferramenta que nós utilizamos para auxiliar mais o próximo. Tá? Dentro dos nossos trabalhos no centro, nós não cobramos nada, tá? Estamos lá 60 anos trabalhando, se doando, às vezes das 8 horas da noite até 3 da manhã, 4 da manhã, tá? Então isso não tem nada de cobrar. Fazer a caridade para as crianças, nós não cobramos nada, tá? Então, assim, a mediunidade, nesse sentido, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque ela é um dom, assim como o dom de ver, o dom de ouvir, o dom de falar, o dom de cheirar, o dom dos sentidos. Só que esse dom precisa de vez em quando ir ao médico, ele precisa e custa, tá? Então, aí, por que então o oftalmo não me atende de graça? Por que o otorrinolaringologista não é? Não, tá? Então é a mesma coisa. Então vamos lembrar, é um dom, é uma ferramenta que nós utilizamos para ajudar o próximo. E a última pergunta: se eu vou à igreja, ao centro, rezo em casa e me mantenho vigilante, isso não faz que eu nunca pegue macumba e que eu nunca precise de trabalho? Bom, essa também eu respondo muito simplesmente, tá, gente? Na verdade, não é o fato da pessoa ser médica que ela vai deixar de ter problema de saúde. Não é o fato de ser religioso que ele vai deixar de ter problemas com pessoas com trabalhos espirituais, tá? Por quê? Porque nós estamos dentro de um mundo humano, nós estamos dentro de um mundo com limitações. E essas limitações, tá, é que nos conduz a alguns erros. Tá? Então, a macumba, o trabalho espiritual, ele tem o seu lado de acertos e de erros e de funcionabilidade, tá? Dependendo de muitas regras. Tá? A regra do karma, a regra do livre-arbítrio, a regra do necessidade e precisão. Tá? Então, tem várias coisas, tá, que você pode não estar coadunando. Agora, é lógico, se você estiver orando e vigiando, mantendo-se vigilante, a probabilidade de você pegar um trabalho, de você ter um trabalho em cima de você é muito pequena. Tá? Então, por isso que eu acho que a frase nunca teve muito mais certa do que orar e vigiar para que não caídes em tentação. Bom, gente, um ótimo final de semana para vocês. Desculpe ter estendido, tá? Imagina se eu responder 63 perguntas aí que a gente ia parar os 10, tá? Eu não sei, depois a gente vai dividir esses vídeos, eu vou ver como é que eu vou fazer, mas de qualquer forma, tá aí. Tenha uma boa semana, muito axé e muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração.